Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal. Hoje nós temos a honra de entrevistar a doutora Roberta de Oliveira Santos, juíza do trabalho da 8ª Região, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região, a Matra 8, que vai falar sobre a associação que preside. Ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Castelo Branco e em Economia do Trabalho pela Unicamp. Olá, doutora Roberta, é um prazer recebê-la aqui para essa entrevista. Como vai? Olá, professor Raul, um prazer estar aqui, não é? Não o conheci ainda, até porque não sou, paraense, não estudei aqui no Pará, mas a sua fama lhe precede. Então, eu não sabia que eu tinha fama. É uma grande honra estar aqui conversando, sobre esses temas tão importantes. Doutora Roberta, a Matra é uma instituição que desempenha um papel, creio que muito importante para os magistrados do trabalho. A senhora poderia falar um pouco sobre essa questão? O que é a Matra? Qual é o papel dela para o magistrado e para a sociedade? Bem, a Matra é a associação voltada aos juízes trabalhistas, né? É uma associação que nós, aqui na 8ª Região, abrangemos os estados do Pará e do Amapá, né? A 8ª Região Trabalhista abrange 2 estados, o Pará e o Amapá. E nós temos uma atuação voltada não só para a defesa da magistratura trabalhista, a defesa das prerrogativas do juiz do trabalho, mas também uma atuação voltada para direitos humanos, para a valorização do direito e da justiça do trabalho, uma atuação, de fato, voltada também para a sociedade. E quais as linhas de atuação da Matra dentro desse contexto que a senhora está colocando? Bem, uma associação de juízes, de magistrados, ela busca melhorias e valorização da própria categoria, Ela atua em defesa da categoria, em defesa das prerrogativas da magistratura, que é muito bom esclarecer que, na verdade, são garantias para os juízes, Sim, muita perfeito. gente pensa em prerrogativas como privilégios. Não é. A gente sabe que não é. Prerrogativas são garantias para o magistrado e para a sociedade. Sim, até porque o magistrado não pode exercer a função jurisdicional sem ter essas garantias e, ao mesmo tempo, se falar em imparcialidade. Exatamente. Não é possível você estar sujeito a pressões que outras pessoas poderiam ter ou têm enquanto no exercício da magistratura. É necessário que o juiz julgue de modo isento. De modo isento, e essa livre, isenção, ela exige essas prerrogativas. Perfeitamente. E não é nenhum benefício. Exato, exatamente. É não uma é um necessidade. Benefício. Perfeita a palavra. É uma necessidade. E a Matra, para exercício do cargo. Isso mesmo. E a Matra, ela está, então, olhando pelos seus juízes, olhando para a garantia dessas prerrogativas, olhando para a justiça do trabalho, Então, estamos também sempre em defesa da importância e da valorização da justiça do trabalho. Mas, como eu mencionei, temos uma linha de atuação institucional muito forte, também voltada para relações, a construção de relações institucionais dentro da magistratura, porque entendemos a magistratura como una, portanto, temos uma boa relação, um bom diálogo com a AMEPA, que é a Associação dos Magistrados Estaduais, Temos construído uma parceria muito frutífera com a AMEPA, presidida atualmente pelo nosso colega Líbio Moura.
Temos uma atuação muito forte também no campo dos direitos humanos, afinal, a justiça do trabalho é a justiça social. Exatamente. Então, nós temos uma atuação muito forte com projetos voltados para direitos humanos, né? Existe um programa nacional que se chama Trabalho, Justiça e Cidadania. Esse programa, né, ele é um programa idealizado pela ANAMATRA, a Associação Nacional, mas que é executado regionalmente pelas AMATRAs. Certo. É um programa que vai às escolas públicas, levando noções de direito do trabalho. É um programa que trabalha para a construção de cidadania qualificada. Nós Perfeito. vamos desde das crianças aos jovens, a educação de jovens e adultos, levando esse conhecimento, né? Então, esse é uma linha de que nós nos orgulhamos muito também. E ano passado, a AMATRA lançou a primeira edição do seu Prêmio de Direitos Humanos. É o prêmio AMATRA 8 de Direitos Humanos, que leva o nome do padre Bruno Sec, né? Nós fizemos essa parceria com o movimento República de Emaús, para prestar essa homenagem a alguém que se dedicou tanto aos direitos humanos, né, especialmente à infância, à juventude. E nós executamos, ano passado, a primeira edição dessa premiação, e esse ano, né, já estamos reunindo apoios para executar a segunda edição do prêmio. E como a atuação da AMATRA produz impactos na sociedade, como é isso que a senhora acabou de falar, como é que isso é visto pela sociedade, vamos dizer assim, esses impactos, o prêmio, a atuação da AMATRA na sociedade? O que a senhora poderia nos dizer sobre isso? É muito importante destacar, né, esse impacto social, porque o associativismo dentro da magistratura, né, dentro do Poder Judiciário, ele não pode, é importante que a gente esteja sempre mostrando que ele não olha somente para dentro. Sim. Ele não olha somente para a magistratura. É uma linha importantíssima, é claro, né? A associação é a linha principal. A associação existe para a defesa e fortalecimento da magistratura. Entretanto, para que a magistratura seja vista pela sociedade como algo necessário e algo valoroso, nós entendemos que nós precisamos entregar mais do que apenas a prestação jurisdicional bem feita, né? Então, assim como é política judiciária hoje a execução de diversos programas de responsabilidade social, o CNJ executa diversas iniciativas, o TST executa diversas iniciativas, a AMATRA abraça esse papel e essa responsabilidade, na verdade, né? Nós entendemos que nós temos uma responsabilidade perante a sociedade e é nesse sentido que nós buscamos gerar um impacto, né? Quando executamos um trabalho, um programa de responsabilidade social, a intenção é transformar aquela comunidade. A intenção é transformar aquela sociedade, é que ela se aproxime da justiça do trabalho e que ela enxergue a justiça do trabalho como algo importante, como algo a ser valorizado e como algo acessível. Principalmente quando você fala em projetos que envolvam escolas, né? Hoje o menor, uma criança, um adolescente, ele já começa a ter noção de direito, né? Dos seus próprios direitos e do direito do trabalho e outros direitos, de forma muito, não sei se seria essa palavra precoce, mas que antigamente não se tinha, né? Antigamente estudava direito que fosse fazer faculdade de direito. Hoje o cenário mudou completamente, graças a Deus. Isso é muito bom, porque as pessoas elas têm mais acesso a pelo menos saber quais são os seus direitos. Isso mesmo. Mas a informação, ela está aí. Mas o conhecimento, ele precisa ser efetivamente trabalhado. Exatamente, né? exatamente. E essa base é importante porque
Antigamente, por exemplo, se olhava para o trabalho infantil como algo até naturalizado e Sim, como algo era, até benéfico. mas era. Não é verdade? Então, é muito importante desconstruir essa visão, né, mostrando os malefícios do trabalho infantil, a importância da criança na escola, a importância da criança com o seu tempo de lazer, para que ela possa brincar, para que ela possa sonhar, para que ela possa almejar uma realidade diferente daquela que ela está vivendo, daquela em que ela vê os seus pais, né, os seus familiares, as pessoas ao seu redor. Essa criança que enxerga que a vida não precisa ser dessa forma e que a educação transforma, ela é uma criança que ela vai estar muito mais protegida do trabalho infantil. É uma criança que, desenvolvendo-se, crescendo na idade adulta, ela deixa de ser uma possível vítima do trabalho análogo à escravidão, que é uma realidade que nós ainda enfrentamos no nosso país. Sim, principalmente aqui no Pará a gente vê muito isso ainda, né? Aqui no Pará nós temos, né, infelizmente, nós deixamos de encabeçar a lista, né, de resgates, da quantidade de trabalhadores resgatados, mas ainda estamos ali no pódio. Então, é um trabalho que precisa ser feito. E esse trabalho, ele precisa ser multidisciplinar e transversal. Exatamente. Né? Lutar contra trabalho infantil, contra trabalho análogo à escravidão, é algo que envolve uma multiplicidade de fatores. Né? E não só isso, né? É possibilitar a educação para essas crianças, porque não adianta só você tirá-la do trabalho infantil e deixar em casa. Ela tem que ter educação, ela tem que ter acesso à informação, ela tem que ter alimentação adequada, quer dizer, uma série de coisas, e que cada instituição tem um papel e procura fazer alguma coisa, ou até suprir as lacunas que o Estado deixa aberto, né? Mas é uma realidade que ainda precisa ser muito trabalhada e para ser modificada. Precisa ser muito trabalhada para ser modificada e exige um olhar, de fato, de muitos desdobramentos, porque assim como não adianta tirar a criança do trabalho para deixá-la em casa, como é que você tira uma criança do trabalho infantil se aquela família não tem outra fonte de renda? Exatamente. Então, é importante olhar para as famílias também. E não só para a criança. Não, né? só para a criança. Não adianta todo tirar... um contexto social. Exato. É toda uma cultura. Exato, né? exatamente. Enfim. Que, como o senhor mencionou, o Estado, ele realmente muitas vezes não dá conta. Não dá. Né? Então, essa é uma realidade que sempre foi assim, constante, né? A gente que tem um pouco mais de tempo no judiciário sabe que isso sempre foi assim, né? Aí dos altos dos meus 60 anos, eu sempre vi que a coisa mudou, melhorou, mas sempre tem o que melhorar. Com né? certeza. E a sociedade civil é um parceiro importante. Sim, claro. Nessa construção, né, de políticas públicas, de cidadania, né, de ações que causem algum impacto social também. Doutora Roberta, em tempos de trabalho por plataforma e de incentivo ao empreendedorismo, qual a importância da justiça do trabalho e do direito do trabalho nesse contexto? É muito importante falar sobre isso, porque nós vemos a justiça do trabalho sendo muito atacada, né, como uma justiça muitas vezes protecionista, e vemos também hoje um ataque ao próprio direito do trabalho, como se direito do trabalho fosse algo engessado, fosse algo prejudicial, como se a livre concorrência, não é, e depender fosse só afetada do pelo seu direito do esforço, trabalho. exatamente, como se esse fosse o caminho. Na verdade, o que nós vemos hoje, o trabalho em plataforma, por exemplo, é uma realidade que tem sido escancarada, né, à nossa frente. Depois do Covid, a gente tem visto, exato, um crescimento muito grande, mas nós sabemos... Até dentro da própria justiça, né? Com certeza. Nós sabemos que é um trabalho que vem da necessidade de renda
né, da redução dos postos de trabalho, mas é muito importante pensar em proteção social. Sim. Né? Empreendedorismo, trabalho por plataformas, né? O trabalho autônomo, nós sabemos que são realidades, mas são realidades que precisam ser olhadas também com um olhar de proteção. O que fazer com uma pessoa que se acidenta, por exemplo, né? Um trabalhador de plataforma que se acidenta? Ignorar a existência desse ser humano, né? Não é isso que diz a nossa Constituição Federal. Então, isso precisa ser olhado, e aí entra a importância de se valorizar a justiça do trabalho. E é importante dizer também que a Justiça do Trabalho, quando ela zela pela observância da legislação trabalhista, as garantias dos direitos trabalhistas, ela não está só protegendo o trabalhador, ela também está protegendo o empregador que respeita as leis. Afinal de contas, como competir, não é, uma empresa que respeita a legislação? Não tem como competir com outra que não respeita. Não tem como competir com Vai uma sempre empresa tá que não em respeita. em desvantagem. Né? Com uma empresa que usa mão de obra em condição de escravidão. Isso. Então, a justiça do trabalho, né, e a defesa da justiça do trabalho e da competência da justiça do trabalho para que nós analisemos as situações envolvendo relações de trabalho de uma forma ampla, é uma pauta de toda a sociedade, não é nem de um lado nem de outro. É uma pauta, Exatamente. não é, das pessoas que querem ter os seus direitos garantidos e também das pessoas que respeitam as leis. Né? Nós estamos aqui para manter, de fato, uma justiça social e um equilíbrio das relações sociais, né? Sem olhar, sem um olhar enviesado, sem um olhar, né, parcial, mas com um olhar que garanta o que diz a nossa Constituição, né? A livre iniciativa, o valor social do trabalho, tudo isso precisa ser olhado, respeitado e preservado. E isso é uma responsabilidade e uma competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela tem aí essa, ou tinha pelo menos, né, essa fama de ser protecionista e tal, mas quando a gente começa a conhecer o âmago, e principalmente como advogado, quando começa a verificar as decisões judiciais, a gente, claro, percebe que não é bem assim, porque a gente tem um olhar técnico que a sociedade não tem, né? Que o empregador não tem, e que muitas vezes o empregado também não tem, porque ela é protecionista, mas nem só pelo lado do empregado. Às vezes o empregado também sai de lá reclamando que, enfim, justiça é sempre assim, tem sempre um lado que ganha, outro que perde, aquele que perde nunca se conforma, né? Mas nesse jogo todo, né, eu percebo que a Justiça do Trabalho ela sempre foi muito ousada, né? E eu falo essa palavra ousada no bom sentido, porque, por exemplo, uma grande vantagem, a meu ver, como advogado, foi que o PJE, né, que é o Processo Judicial Eletrônico, que na época que a Justiça do Trabalho começou a implantar isso, nem os advogados acreditavam que isso poderia um dia se tornar essa maravilha que é hoje, né? Eu digo isso porque para o advogado é a coisa mais cômoda do mundo. Você entra aqui, vê o processo, faz audiência virtual, não precisa viajar, peticiona e protocola no último minuto do prazo sem problema nenhum, que às vezes não dá para fazer. Mas, enfim, eu acho que ela foi a pioneira nisso, pelo menos aqui no Pará, né? E depois as outras seguiram o mesmo caminho. E ela sempre foi uma justiça muito ousada nesse sentido de chegar primeiro. Sim. Tá? Chegar Sim. primeiro e inaugurar e mostrar por um outro olhar que acaba sendo absorvido pela jurisprudência até de outros tribunais,
e pela própria legislação. Exato, A mudança acontece. Ela sempre foi exato. uma justiça que trouxe mudança. Não sei se a senhora concorda com isso, mas esse é o meu ponto de vista. Então, dizer que ela é protecionista é muito simples, é um raciocínio muito simplório. Muito. Mas ela tem, assim, grandes vantagens para o trabalhador e para o empregado, que muitas vezes é deixado de lado porque a pessoa se sente, né? Ah, eu perdi, eu fui injustiçado, mas injustiçado todo mundo vai se sentir em todo lugar, mesmo com uma decisão do Supremo, em última instância vai ter alguém se sentindo injustiçado. É, né? Desagradado, né? Uma sentença judicial, ela necessariamente vai desagradar alguma das partes, Isso. né? Porque cada um chega defendendo, né, as suas alegações e não tem como... E às vezes não até tem as duas como, partes, né? porque dá só parcialmente Sim, uma parte que sim, eu acho que eu exatamente. poderia ter ganhado mais, eu acho que poderia ter perdido menos. Alguém vai sair desagradado. Mas, Agora, uma coisa que não se pode dizer é que a Justiça do Trabalho não funciona. Não, né? funciona. É a justiça mais célere de todos os ramos do Poder Judiciário. É verdade. Né? A audiência é marcada de forma muito rápida, muito breve. Não é? Nós temos uma prevalência pelas audiências unas, ou seja, né, em uma sentada a gente já resolve o processo. Essa é uma questão, tá? A gente está até fugindo um pouco da pauta, mas o assunto é muito interessante. Essa é uma questão que, na minha visão, o novo CPC tentou fazer isso na Justiça Comum e ainda não conseguiu, porque existe ainda um resquício do passado na Justiça Comum, estadual e federal, que culturalmente é impossível. Mesmo nos juizados especiais, onde teoricamente deveria funcionar como na Justiça do Trabalho, numa sentada só resolve tudo, ainda não se consegue na plenitude uma solução rápida, como se tem na Justiça do Trabalho. Isso aí é um mérito que ninguém tira da Justiça do Trabalho. E que outros, a própria lei tentou implantar um procedimento, né, parecido, mas ainda não está funcionando a contento. Né? A senhora falou várias vezes em Amatra 8, e a gente sabe que existem aí mais de 20 TRTs, não sei se são 22, 24 já, né? E cada um deve ter uma Amatra. E como é que elas interagem? Existe uma instituição nacional que congrega todas elas? Como é que isso funciona? Cada uma das 24 regiões trabalhistas, o Brasil é dividido em 24 regiões trabalhistas, né? É uma justiça federal, então é dividida em regiões, né? E cada região tem a sua Amatra. Nós somos a Amatra 8 porque somos da 8ª região. Nacionalmente, nós temos a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, né? Hoje congrega mais de 3.000 juízes e juízas do trabalho de todo o Brasil, ativos e inativos. Sim. Né? É importante também dizer que o juiz, quando aposenta, ele não deixa de ser juiz. Ele segue sendo juiz, é um juiz aposentado que continua participando do movimento associativo, né, querendo. E, mensalmente, existem reuniões do Conselho de Representantes da ANAMATRA, que é formado pelos presidentes de todas as 24 Amatras. Então, a ANAMATRA, né, fica sediada em Brasília, atua nas questões de cunho nacional e, mensalmente, nós nos reunimos, todas as Amatras se reúnem para debater as questões, levar as demandas das suas bases, não é? Então, nós estamos sempre nesse contato dentro do associativismo nacional. Perfeito. Doutora Roberta, foi um imenso prazer tê-la aqui, esclarecendo essa questão da Amatra e outras, né, que a gente acabou entrando. E eu espero que a senhora retorne à casa para outras entrevistas, com outros assuntos, e que a gente possa dar sequência a esse videocast numa outra oportunidade, tá?
Muito obrigada. Muito. Eu que agradeço o convite. A Matra e eu, nós estamos à disposição, não é, sempre para esse diálogo que é muito importante. Muito obrigada. Obrigado.